por problemas difíceis, às vezes problemas que machucam, e que nós pensamos até que não há solução. A maioria das vezes nós reclamamos logo com Deus, né? Deus, por que comigo? Ia ficar, resolveu ir. Viu a turma ainda, achou melhor ir. Deve ser algo legal, todo mundo foi. As crianças indo para o culto infantil. Mas a tendência da gente, muitas vezes, a primeira é dizer, Deus, por que comigo? E às vezes até duvidar se Deus realmente me ama. Às vezes duvidar se realmente Deus está presente. Às vezes pensamos, Deus está muito distante. Mas olha, nós temos exemplos na Bíblia, e hoje nós vamos ver um deles, de pessoas que, mesmo na adversidade, mesmo no meio de problemas terríveis, continuaram confiando em Deus. E esse exemplo que nós vamos ver hoje, de uma adolescente, além de continuar confiando em Deus, ainda deu testemunho convicto do poder e do amor de Deus. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, testemunhando, mesmo no meio da adversidade. Meus lábios, nós acabamos de cantar, meus lábios não se calarão, né? Seja qual for a situação, mesmo situação muito ruim, meus lábios não se calarão. Isso precisa ser realidade em nossas vidas. Nós precisamos testemunhar do amor de Deus, do poder de Deus, mesmo em meio a problemas, mesmo no meio das adversidades, mesmo que nós estejamos nos sentindo no fundo de um poço escuro, mas nós precisamos continuar crendo e testemunhando. Abram suas Bíblias. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos 1 a 5. Quero dizer para os irmãos que tem gente aqui que já ouviu essa mensagem. Cadê os adolescentes que estiveram no acampamento? Levanta a mão. Tem 2 lá atrás trabalhando na multimídia, outro na galeria, outro, que bom. Nós estudamos lá no acampamento dos adolescentes, tivemos essa semana que passou. Nós estudamos justamente sobre exemplos de fé e de fidelidade de adolescentes, de jovens, bem jovens, que nós encontramos aqui na Bíblia. E um dos exemplos que a gente estudou foi justamente dessa menina. A Bíblia não registra o nome, mas registra o grande exemplo, o grande testemunho que ela deixou para nós. 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 a 5. Ora, Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Vejam a situação daquela menina, adolescentezinha, tirada da sua terra, tirada
casa de seus pais, levada para uma terra estranha para ser uma serva, para ser uma escrava. A Síria teve muitas guerras com Israel, com o Reino do Norte, né? Por essa época, Israel estava dividido em dois reinos: o Reino do Sul, tribo de Judá, Benjamim, e os levitas e sacerdotes. As tribos do norte, as outras 10 tribos de Israel. Pois bem, essas 10 tribos do norte, que compunham o reino de Israel, viviam em guerra com a Síria. E num desses períodos, numa dessas escaramuças, a Síria invadiu lá Israel e levou essa menina cativa, essa adolescentezinha, levou-a cativa. E estava havendo uma trégua. A gente percebe isso claramente aqui no texto lido, que quando Naamã vai à procura do profeta, no caso aqui, a menina se referiu ao profeta Eliseu, o rei da Síria lhe dá cartas de recomendação para o rei de Israel. Estava havendo uma trégua entre os dois, né? Mas é muito importante a gente perceber aqui a fé dessa menina. Ela não perdeu sua fé em Deus. Ela podia estar pensando: ora, que Deus é esse que não impediu que os sírios invadissem minha terra? Que Deus é esse que não impediu que eu fosse trazida cativa e agora estou aqui como uma escravinha, como uma servinha na casa aqui do general Naamã, servindo a sua esposa? Que Deus é esse? Se esse Deus existe, ele não liga para nós. Não é verdade? Quando tudo vai bem, nós até nos gabamos da nossa fé, né? Eu já ouvi pessoas dizendo: eu tenho muita fé. Olha, mas nessas horas é que se vê realmente se temos fé ou não. É quando somos provados, né? Mas aquela menina deu um testemunho de fé. Ela procurou a sua senhora e falou: olha, tem um profeta do Deus vivo, do Deus verdadeiro, na minha terra. Se meu senhor, seu marido, fosse lá ter com esse profeta, certamente ele seria curado. A sua fé em Deus não se abalou diante de tantos problemas, diante de tantas tragédias que ela estava passando. Ela continuava firme, convicta, crendo no poder de Deus, crendo no amor de Deus, o único Deus todo-poderoso, diferente dos ídolos falsos daqueles povos que viviam ao redor, diferente dos ídolos, dos deuses, dos sírios, no meio dos quais ela agora vivia. Ela deu um testemunho de fé, de convicção. As adversidades não abalaram a sua fé. E ela deu esse testemunho de fé diante lá da sua senhora, diante do seu Senhor. E olha, ela teve tanta convicção ao testemunhar que a sua senhora resolveu falar com Naamã. E Naamã resolveu fazer o que a menina falou. Que convicção, que fé. Será que em meio aos nossos problemas nós temos convicção para testemunharmos assim do amor e do poder de Deus? Como aquela menina, precisamos ter. Mesmo no meio dos problemas, Deus está conosco. Mesmo que eu esteja no fundo do poço, Deus está lá no fundo do poço junto comigo. Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa. Jesus, antes de voltar aos céus, o que Jesus disse? Eis que estou convosco todos os dias bons e os dias maus. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós precisamos, meus irmãos, mesmo nos piores momentos,
precisamos crer, precisamos estar firmes na fé, que Ele está conosco. E é por isso que muitas vezes nós não sucumbimos, porque às vezes nós enfrentamos problemas muito difíceis, às vezes nós enfrentamos problemas terríveis e não sucumbimos por isso, porque Ele está conosco. E nós podemos continuar dando o nosso testemunho do amor de Deus, do poder de Deus, o nosso testemunho de Cristo com toda a convicção. Deus não prova o seu amor nos livrando dos problemas. A Bíblia não promete isso, não. Eu citei o versículo, como é que Deus prova o seu amor conosco? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, seja o que for que aconteça comigo, seja o que for que aconteça com o irmão, podemos estar certos disso. Deus nos ama. Porque Deus amou o mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos ama. Ele vai conosco até a mais alta montanha, mas Ele também desce conosco ao fundo do poço que a gente tiver que descer. Ele está sempre conosco e Ele nos ama. Podemos confiar sempre no poder, no amor de Deus e devemos testemunhar desse amor, desse poder de Deus, seja qual for a situação. Como aquela menina. Não deixou que aquela tragédia toda abalasse a sua fé. Ela continuou firme na fé e deu testemunho da sua fé. Mas aquela menina também, ela deu testemunho, um testemunho também de muita bondade. Era para ela detestar Naamã, seu inimigo. Foi ele quem invadiu a sua terra. Foi ele que a aprisionou, foi ele que a levara para longe da sua terra, para longe da sua família. Agora ela era uma escrava em terra estranha por culpa daquele homem. Eu não sei não, talvez no lugar dela a gente fizesse o seguinte, eu sei o que ele poderia fazer para ficar curado, mas eu vou ficar quietão aqui na minha. Porque se ele está leproso, ele merece. Hoje a lepra tem cura, especialmente se for diagnosticada a tempo, existem medicamentos, tratamentos, etc. Até recentemente o leproso tinha que fazer o que com o leproso? Afastar completamente do convívio da família, da sociedade. A lepra, quando se manifestava, era o fim da vida para uma pessoa. E a mesma coisa naquela época dos tempos bíblicos. Naamã ia ter que deixar a sua família, ia ter que deixar o serviço do rei. Naamã ia ter que deixar a sociedade, ia ter que procurar um lugar para se isolar. E iria morrendo aos poucos, à medida que a lepra fosse carcomendo o seu corpo. Aquela menina ia ficar feliz da vida, está vendo? Aqui se faz, né? Como é que a gente diz quando alguém que é ruim, ou que fez alguma maldade com a gente, né? Fez alguma maldade com a gente, quando acontece uma coisa ruim com essa pessoa, o que a gente costuma dizer? Aqui se faz, que se paga, né? Era para aquela menina ter essa atitude. Aqui se faz, aqui se paga, está vendo, seu Naamã? Essa sua lepra aí deve ser castigo de Deus. Está vendo? Deus, mas ela conhecia também que Deus é poderoso, ela conhecia que Deus é amoroso e misericordioso, bondoso também. E ela sabia que precisava ser bondosa, como o caráter do seu Deus. E ao invés de ser vingativa e ficar quietinha, fechar a boca, não. Ela foi e contou como Naamã podia se ver livre do seu sofrimento, da sua tragédia pessoal.
ela contou como. Ela deu um testemunho também extremamente bondoso. Mesmo no meio dos seus problemas, ao invés dela ter autocompaixão, ao invés dela ter autocomiseração, ela estava preocupada com o bem-estar do seu inimigo. Ela estava preocupada em fazer o bem a quem lhe fez mal. Quanta bondade! Nós precisamos testemunhar com bondade, irmãos. Nós precisamos ser bondosos. Nosso testemunho de Cristo, nosso testemunho do amor, do poder de Deus, precisam ser acompanhados de atos de bondade, para que as pessoas vejam manifestas em nós, em nossa maneira de viver, o amor de Deus. E foi o que aquela menina fez. E nós precisamos testemunhar assim também. Mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio dos problemas, precisamos testemunhar assim com bondade. Quando estamos com problemas, o nosso foco somos nós mesmos, a nossa dor. Mas nós precisamos mudar o foco. Mesmo que estejamos passando problemas terríveis, o nosso foco precisa ser a dor do nosso próximo. O que eu posso fazer pela dor do meu próximo? O que eu posso fazer para que o meu próximo busque esperança em Deus, no Deus verdadeiro? Esse deve ser o nosso foco. Não a autocomiseração, mas a compaixão com o nosso próximo. Mesmo que nós estejamos com problemas terríveis. Foi o que aquela menina fez. Ela, ao invés de se preocupar com a sua situação, estava preocupado com o problema do seu inimigo. E olha o que a Bíblia diz a respeito disso, já no Novo Testamento. Romanos capítulo 12, versículo 20. Romanos capítulo 12, versículo 20. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Faz o bem ao teu inimigo, em vez de desejar o mal dele. Seja bondoso com o seu inimigo, e a consciência dele vai queimar. A sua bondade será como brasas na sua cabeça, ou seja, vai fazer ele cair em si. A consciência dele vai incomodar. O que a Bíblia ensina é isso. Que ao invés de desejarmos o mal dos nossos inimigos, nós devemos fazer o bem. Como aquela menina fez e deu um testemunho do Deus Todo-Poderoso, deu um testemunho também que é Deus amoroso, bondoso, misericordioso. E o fim da história, pastor? Naamã foi, Eliseu mandou que ele fizesse o quê? Mergulhasse no Rio Jordão. Quantas vezes? Estão lembrados? 7 vezes. Naamã, a princípio, ficou meio assim, para que eu preciso fazer isso? Né? Mas ele foi e obedeceu, se submeteu. Né? Fé implica em submissão. Ele foi, submeteu-se e voltou para casa curado, graças àquela jovenzinha que foi instrumento de Deus para testemunhar dele, mesmo no meio da sua tragédia, mesmo no meio da sua adversidade. Seja qual for a situação, meus lábios não se calarão. Vamos dar sempre testemunho, mesmo no meio da adversidade, testemunho de fé, testemunho com bondade. Meu querido, e se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador, entregue a sua vida a Jesus, arrependa-se de seus pecados, e Ele estará com você em qualquer situação, lhe capacitando a atravessar qualquer situação, até o dia que Ele lhe levará ao céu, à felicidade eterna. Amém. Vamos entoar